Olá, tudo bem? Meu nome é Roger Souza, sou instrutor do módulo de prevenção e combate a incêndio. Tenho como formação o curso de bombeiro civil, sou técnico de segurança do trabalho, também tenho treinamentos na área de atendimento a emergências. E juntos, né, nós vamos estudar no que tange a questão de prevenção, combate a incêndio e outros módulos aos quais nós vamos nos encontrar para você se preparar para o seu concurso. Prevenção e combate a incêndio, começando com uma pequena história. O homem, há milhares de anos, convive com o fogo, né, e aprendeu que ele, né, pode nos trazer benefícios, né, mas também pode causar grandes prejuízos, ceifando milhões de vidas, milhares de vidas e destruindo o patrimônio. Não são poucos os casos em que incêndios causaram grandes catástrofes, gerando a morte de centenas e milhares de pessoas. Normalmente, os incêndios ocorrem pela negligência às regras e principalmente a falta de prevenção. Ao longo, né, de anos, nós viemos convivendo com grandes incêndios. Tá? O Brasil, né, a nível nacional, né, gente, nós começamos a falar de incêndio com grandes quantidades de vítimas, com um incêndio que aconteceu no Gran Circo norte-americano em dezembro de 1961. Tá? Um incêndio histórico com mais de 500 vítimas, inclusive com questões relacionadas a incêndio criminoso, né? Então foi uma tragédia muito forte na época, uma quantidade de vítimas, de crianças muito grande. Tá? E aí, ao longo dos anos, a gente vai convivendo, né, vem aparecendo outras tragédias. Tá? Nós tivemos o incêndio no Andraus, tá? Incêndio em edifício, né, com questões voltadas a problemas de rede elétrica. Tá? O edifício do Joelma, né, também um grande incêndio, famoso, né, com diversos temas por aí, textos, publicações que falam do incêndio do Joelma. Também, né, lá na década de 60, a gente teve o incêndio na Lojas Renner, né, aqui em Porto Alegre. Edifício Andorinhas, no Rio de Janeiro. O edifício Gran Avenida. Tá? E aí a gente vem chegando, né, mais próximo de algumas situações mais recentes que, né, causaram grandes impactos. O incêndio da Boate Kiss, né, mais de 240 vítimas, né, bastante comentado, com várias, inclusive, né, já publicações em mídia, inclusive até séries retratando esse acontecido. A Boate Kiss, né, óbvio, uma série de problemas, de negligências, e entre elas a questão de um sistema de isolamento acústico, onde uma espuma, né, através do fogo, produziu uma substância química, a qual veio causar o óbito da maior parte das pessoas. Ainda, né, nesse âmbito, vamos dizer assim, de alojamentos, locais, pequenos espaços, áreas muito populosas, a gente tem o alojamento do Flamengo, onde aconteceu um incêndio e ceifou a vida de jovens, né, promissores, futuros jogadores de futebol. Tá? Também problema elétrico, ar-condicionado, uma falta de projeto, tá? E aí aconteceu um incêndio causando a morte desses rapazes. Ainda, né, na parte de incêndio, entrando mais próximo da parte industrial, tá? Nós tivemos diversos acidentes, entre eles o incêndio da favela da Vila Socó, em Cubatão, isso em 1984. Foi um vazamento de combustível, depois gerou, né, as pessoas começaram a recolher, né, o combustível que estava vazado e começaram a armazenar em suas residências. E aí
em algum momento, né, em algum local, teve o princípio de incêndio e isso acabou gerando, né, um incêndio em toda a favela. Foram muitos mortos, né, inclusive na época se estimava, né, em torno de 500 mortos, mas devido à ausência de turmas inteiras de crianças no colégio, de pessoas que trabalhavam lá na volta e que não apareceram mais, não se tem um número exato de mortos. Muito provavelmente mais de 500 pessoas. Ainda no âmbito industrial, a gente teve o incêndio da Ultracargo em Santos, né, também chamado de Operação Alemoa. O incêndio da Ultracargo começou através de um acidente industrial, né, uma falha num sistema industrial, e que gerou um incêndio que durou 7 dias, 7 noites, mobilizou uma gama gigantesca, né, de pessoas no nível operacional. Então, foram mais de 3.500 pessoas envolvidas diretamente no combate ao incêndio. E esse incêndio ele também teve números alarmantes. Assim. Foram utilizados mais de 12 milhões de litros de água para auxiliar no combate ao incêndio. Foram mais de 300 toneladas de líquido gerador de espuma, porque era um incêndio com substância inflamável, então somente a água não consegue debelar o fogo, né? Precisa de espuma química para poder fazer isso, né, nessa situação. Então ele teve números gigantescos com um incêndio que durou 7 dias e 7 noites. A prevenção de incêndios ela é obtida com a aplicação de um conjunto de medidas para evitar a ocorrência do fogo. O fogo só acontece onde a prevenção falha. Então, incêndios, eles não acontecem por acaso. Não, aonde a gente teve uma falha, aonde tem um momento, alguma situação em que a gente favoreça o acontecimento disso, onde favoreça que se inicie um princípio de incêndio, isso daqui a pouco vai virar num incêndio de grandes proporções. Como praticamente os elementos necessários à existência do fogo podem ser encontrados na maioria dos ambientes, a prevenção só é possível com a eliminação das condições propícias para que esse evento se materialize. Para acontecer, né, para pegar fogo, basta a gente ter um combustível, né, depois a gente vai falar mais adiante. Esse combustível tem diversas formas, líquidos, gasosos, sólidos. A gente precisa ter calor, né, uma fonte de calor. Isso pode ser uma faísca, uma centelha, uma falha, né, elétrica, mecânica, um aquecimento de algum material. Isso, tendo calor, tendo combustível, a gente precisa somente do comburente ou do oxigênio, que vai alimentar essa chama. Tendo essas 3 situações, a gente tem um incêndio. A prevenção compreende uma série de medidas em uma determinada distribuição dos equipamentos de combate a incêndio. Não basta simplesmente a gente ter um extintor de incêndio. Não basta simplesmente a gente ter um sistema de hidrante. Tem que saber usar. E esse uso, essas medidas de proteção, nós vamos falar, né, durante esse treinamento aqui com vocês, essa aula sobre prevenção e combate a incêndios. E, obviamente, isso não cessa aqui. Né? Você que vai fazer o concurso, que está usando esse material, busque mais informações. Tem vídeos, né, na internet, tem livros que falam sobre esse tema e que pode deixar vocês mais preparados para a atividade que vocês vão executar quando forem aprovados no seu concurso. Visando impedir o aparecimento do fogo ou a dificuldade de sua propagação, extinguindo ainda na fase inicial. A ideia sempre de um incêndio é a gente tentar resolver ele enquanto ele ainda está num princípio de incêndio. Depois que passa desse princípio, depois que a gente perde, né,
o feeling de conseguir atender ele rapidamente, ele pode entrar em grandes proporções e aí a gente já não consegue mais controlar ele com um simples extintor de incêndio. Aí tem que mobilizar grandes equipes, grandes quantidades de água para poder fazer o combate e a gente ter uma resolução. É necessário ter em mente, né, o espírito prevencionista. Isso é, ter vontade de colaborar com a defesa da própria segurança, dos outros e de todas as instalações, garantindo assim o trabalho de cada um, né? Então é importante a gente ter essa ideia, assim, mas estou vendo o princípio de incêndio, o que eu faço? Seja prevencionista, haja, atue, né? Coloque em prática aquilo que você aprendeu. Tem um extintor, posso usar o extintor? Sim. Né? Vai lá, né, dentro daquilo que você adquiriu de conhecimento e haja. A melhor forma que tem. Tá? Prevenção nunca é demais. E óbvio, tendo conhecimento e sabendo usar esse conhecimento, com certeza a gente consegue resolver pequenos problemas antes que se convertam numa grande catástrofe. Para isso, é necessário possuir equipamentos e saber manuseá-los. Então, desde um simples extintor de incêndio, ele tem as suas particularidades. Tem que deslacrar ele, o acionamento, né? Então, qual é a quantidade de produto que eu tenho dentro do extintor, que tipo de produto que a gente tem. Tá? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso. Tá? Prevenir o incêndio é sempre melhor do que combatê-lo. Tá? Isso é fato. Tá? Quanto mais a gente tentar resolver ele enquanto ele ainda é pequeno, tá? Muito mais fácil fica. Bom, o que é um incêndio? Né? Qual é a definição que a gente tem por norma, vamos dizer assim? Podemos dizer que o incêndio é o fogo que foge do controle do homem, queimando aquilo que não deveria ser queimado. Fogo é uma reação química que produz luz e calor. Então, ele é necessário para a gente. Desde lá, na idade, lá nos primórdios, vamos dizer assim, do homem, desde que o homem descobriu o fogo, ele vem sendo utilizado para muitas coisas, principalmente para o bem. Porém, quando a gente perde esse controle do fogo, quando esse fogo extrapola, né, os nossos limites ali, isso faz com que ele se transforme num incêndio. E óbvio que aí fica, né, dependendo da quantidade, do grau e dessa perda de controle, esse incêndio pode daqui a pouco se transformar numa coisa muito séria. Sabemos que o fogo é um dos elementos mais úteis do desenvolvimento da humanidade, tornando possível o mundo de hoje. Porém, este mesmo fogo que tanto constrói, ele também pode destruir, causando danos materiais e o que pode ser pior, levando vidas humanas. Então, não é de hoje que o fogo a gente já conhece. Porém, ele tanto pode ser usado para o bem, ou ele também pode causar um mal muito grande. Começando a gente, né, falar especificamente de incêndio e suas teorias, vamos dizer assim, primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona a teoria básica do fogo. Muito embora o fogo seja familiar, né, e defini-lo sempre como algo tão simples, e como eu falei no slide anterior, o fogo nada mais é do que um processo químico caracterizado pela presença de luz e calor. Para que haja o fogo, né, são necessários 3 elementos, os quais são representados naquilo que a gente chama de triângulo do fogo. Então essa imagem, por exemplo, quando você vê ela numa questão lá na sua prova do concurso, já fixem aí que essa imagem está relacionada ao triângulo do fogo. Então, dependendo da questão, mas como é que eu vou, o que tem nessa imagem, o que eu vou entender? Bom, se você enxergar lá nessa imagem, lá na prova, e perceber, por exemplo, que algo está faltando naquele triângulo ali, muito provavelmente a questão está relacionada com o que está faltando. Ok? Então,
O triângulo do fogo ele é formado por calor, combustível e comburente. Lembra que eu já falei isso agora há pouco. Tá? Então, precisa de calor. Se por acaso você olhar essa imagem e não tem calor ali e não aparece a chama, ó, está faltando o elemento calor. Sem calor, não tem fogo, não tem incêndio. E assim com os outros elementos. Pra gente, né, lá num combate, não sei o quê. Como eu faço para parar um incêndio, por exemplo, com álcool, né? Eu tenho uma embalagem de álcool que pegou fogo lá, ou o álcool está em algum local, né, ou está próximo. Como eu faço para esse incêndio não aumentar? Então, obviamente que a gente iria olhar para essa imagem e retirar da imagem, né, o que a gente chama ali de combustível. Eu retiraria essa embalagem de álcool, por exemplo, do local onde está acontecendo o fogo, e automaticamente esse fogo não iria aumentar, porque nós tiramos exatamente o combustível. Tá? Então, não esqueçam disso, fixem essa imagem, olhem, lembrem aquilo que eu comentei com vocês. Então, olhou isso numa questão, está relacionado ao triângulo do fogo. Tá? Dentro dessa mesma questão, vamos dizer assim, a gente precisa falar dos pontos de combustão. Tudo que está relacionado a combustível está relacionado a pontos específicos. Então, o ponto de fulgor, o ponto de combustão e o ponto de ignição, eles são meios para a gente poder conceituar situações em que vão acontecer dentro de um incêndio. O ponto de fulgor, ele, vamos dizer assim, que ele é o principal desses três elementos. O ponto de fulgor, ele pode ser assim definido, né, ou ponto de inflamação. Ele é a menor temperatura na qual um combustível libera vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor. E o ponto de fulgor ele não é suficiente para que se o combustível, né, o ponto de fulgor ele não é suficiente para que se mantenha esse fogo. Ele é o início, tá? Lá do inglês chamado flashpoint. Tá? Então, todo o material que nós conhecemos, ele tem ponto de fulgor. Alguns extremamente baixos e alguns altos. Óbvio, para nós, né, bombeiros, para nós que trabalhamos com a questão de combate a incêndio, numa ocorrência, a gente sempre vai se preocupar com os combustíveis que têm pontos de fulgor muito baixos. Tá? Por quê? Porque com qualquer aquecimento na área, no ambiente onde esse combustível está, pode alterar o seu ponto de fulgor e fazer com que daqui a pouco esse material inflamável entre em combustão. Então, dentre os produtos, vamos dizer assim, tá, os gases têm os pontos de fulgor extremamente menores, extremamente negativos em alguns deles. Os líquidos inflamáveis também têm pontos de fulgor muito baixos. Então, por exemplo, a gasolina. Tá? A gasolina ela tem um ponto de fulgor de menos 40 graus. Isso a nível técnico, vamos dizer assim, a nível de laboratório. No dia a dia, a gente pode dizer que o ponto de fulgor da gasolina é abaixo de 0 grau. Então, pode estar o dia mais frio que tiver. A gasolina sempre vai estar vaporizando. Ou seja, sempre ela vai estar produzindo vapor. E esse vapor é altamente inflamável. O álcool, né, o etanol, por exemplo. O etanol já tem um ponto de fulgor de 17 graus. Então, ele só vai desprender vapor, né, ele só vai se vaporizar quando a temperatura estiver acima de 17 graus. O óleo diesel, né, que é usado nos veículos, nos caminhões, nos ônibus, o óleo diesel, por exemplo, o seu ponto de fulgor está entre 38 graus de temperatura. Então ele só vai vaporizar, né, lá por 37, 38 graus de temperatura e assim
tem em vários produtos inflamáveis, produtos químicos também. Um pedaço de madeira, por exemplo, ele tem ponto de fulgor? Tem. O material plástico, ele vai ter ponto de fulgor? Tem. Tá? Só que, obviamente, eles são materiais em que o ponto de fulgor deles é muito mais alto. Tá? Ponto de combustão, tá? É a temperatura mínima necessária para que um combustível desprenda vapor ou gases combustíveis que, combinados com o oxigênio que está no ambiente, em contato com uma chama, uma centelha, uma faísca externa, se inflamam. E, na questão do ponto de combustão, ele mantém-se queimando, mesmo com a retirada da fonte de calor. Mesmo que eu tire a faísca, a chama de perto, ele vai continuar queimando. Face, né, a quantidade de vapores que já estão liberados naquela temperatura, bem como também o aumento da temperatura provocada pela queima. Então, se a gente pegar, por exemplo, o próprio óleo diesel. O óleo diesel ele tem, né, o seu ponto de fulgor, lá em cima, 38 graus. Então, a gente pegar um dia frio aí, aqui no Rio Grande do Sul, né, dias mais com temperaturas mais baixas, tá? No momento que a gente fizer uma experiência, pegar lá uma embalagem, botar óleo diesel, e aí pegar um fósforo e largar dentro dessa embalagem, conforme a temperatura que está no ambiente, se essa temperatura está abaixo dos 30 graus, dos 38 graus, ele não vai pegar fogo. Tá? Ele vai demorar muito para isso acontecer. A gente vai ter que começar, né, a pegar, riscar o fogo e colocar em pedaços de papel, buchas de papel, e ir colocando nessa embalagem para que a gente tenha, né, esse papel vá queimando e vá aquecendo aquele diesel. Num determinado momento, o óleo diesel ele vai ter, né, o aquecimento do seu material e ele vai começar a desprender vapor. Ou seja, nesse momento a gente sabe que aquele ambiente controlado ali, aquela lata, aquele material que a gente colocou, o diesel, ele está próximo dos 38 graus de temperatura. Quando chegar nesse momento, nessa temperatura, no momento em que a gente riscar, né, um palito de fósforo e colocar ali dentro, o diesel vai se inflamar. Como o ambiente está já com a temperatura favorável para a queima do combustível, tá, ele vai entrar em ponto de combustão. Ou seja, o diesel vai se manter queimando, vai continuar aquecendo e assim vai queimar todo o produto daquele recipiente. Ok? Ponto de ignição, tá? Ou autoignição. A temperatura de autoignição ela pode ser chamada, né, de autoignição ou ponto de autoignição. É a temperatura mínima em que ocorre a combustão, independentemente da fonte de ignição, como uma chama ou faísca. Quando, né, o simples contato do combustível em vapor, por exemplo, em contato com o comburente, com o oxigênio do ar, já é o suficiente para estabelecer uma reação e fazer com que ele pegue fogo. Tá? Ou seja, o ponto de ignição é quando nós temos um determinado combustível, ele está aquecido, tá? E simplesmente pelo seu aquecimento ele pega fogo. Tá? Isso a gente tem um exemplo clássico disso, tá? É aquela panela de azeite que a gente coloca lá no fogão, né? Bota o azeite na panela, vai fazer alguma coisa, uma comida, uma fritura, e a gente esquece a panela, né? Ou simplesmente se distrai. E esse azeite que está ali dentro, em determinado momento, conforme o aquecimento dele, ele vai chegar a uma temperatura, né, a tal ponto em que o próprio vapor do azeite que está sendo liberado na panela vai fazer, né, com que a gente, nesse momento, né, a mistura desse vapor aquecido com o oxigênio que está na cozinha vai fazer com que aquela panela de azeite pegue fogo sozinha, sem fontes de calor perto, sem a gente riscar um fósforo em cima do azeite. Simplesmente essa mistura do ar com o óleo aquecido vai fazer com que todo o nosso sistema pegue fogo. E aí, obviamente, que vai entrar a questão de prevenção, combate, como é que eu vou resolver essa situação quando uma panela pega fogo. Ok? Então assim, ó, não esqueçam, tá? Ponto de fulgor,
menor temperatura em que uma substância desprende vapor inflamável suficiente para pegar fogo. Ponto de combustão, né? A temperatura já está no ponto ideal, ou seja, se eu aproximar uma fonte de calor, este produto vai continuar queimando. E o ponto de autoignição, ou o ignition point, ou seja, autoignição. Eu não preciso de uma fonte de calor próxima. Se o meu combustível ele aquecer e ele em contato com o ar estiver na temperatura correta, ele pega fogo sozinho. Ok? A gente dá uma pausa agora nesse momento, e aí, na sequência, a gente continua com a sua formação para o seu concurso. Muito obrigado e continue estudando.